Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o capítulo 2 da primeira carta de João. Ele diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Bom, o apóstolo João está dizendo então que nessa vida cristã, em que o pecado ainda está presente, nós devemos, como disse no capítulo 1, confessar os nossos pecados diante do Senhor, e Ele é fiel e justo e nos perdoará e nos purificará dos nossos pecados. E Ele diz isso não para que a gente peque à vontade, muito pelo contrário. Ele diz isso para que a gente não peque, né? Mas se pecarmos, precisamos saber que temos um advogado, que é Jesus Cristo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é aquele que torna Deus favorável a nós, mesmo diante dos nossos pecados. Ele é capaz de propiciar os nossos pecados, ele é capaz de nos cobrir dos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também os do mundo inteiro. E essa expressão do mundo inteiro certamente não quer dizer cada indivíduo humano que habita na face da terra, mas certamente ele tem em vista aqui todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Estes têm os seus pecados perdoados. Ok? Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, uma prova, né, que manifesta o fato de estarmos em Cristo é se andamos nos seus mandamentos, se andamos nas mesmas pegadas que Jesus andou, se guardamos seus mandamentos, ok? É isso que ele coloca do versículo 3 até o versículo 6. Não adianta nada nós dizermos que conhecemos a Jesus, porque o dizer não quer dizer nada, mas sim o viver. O viver na prática, de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a sua vontade. Isto manifesta se o conhecemos ou não. Versículo 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, não há nada de novo, por um lado, porque desde o início, a vontade de Deus é que nós amemos, né, uns aos outros, mas por outro lado, há novidade nisso, né? Ele diz no versículo 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, por um lado não há nada de novo, mas por outro lado é um mandamento novo. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, mais a luz brilha, ou seja, mais a revelação de Deus vai se expandindo.
A palavra de Deus vai trazendo luz, né? Então, esse mandamento antigo acaba se renovando a cada dia. À medida que nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra, vivemos num relacionamento com Deus. Então, é um mandamento antigo que se renova, ou pelo menos deve se renovar a cada dia. E aí ele faz um paralelo novamente entre aquele que anda na luz, ou aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão. Há uma incongruência, não tem como as duas coisas serem verdadeiras, né? Porque quem anda na luz ama o seu irmão, não o odeia. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, o nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, as mesmas palavras do apóstolo João servem para todos, para os pais, para os filhinhos, para os jovens, para todos, né? Essa expressão filhinhos é uma expressão muito carinhosa do apóstolo João. E ele, na verdade, quando ele está dizendo filhinhos, ele não tem em vista apenas as crianças, né? Mas ele vê, talvez já idoso nesse momento, ele vê todos como filhinhos, né? Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Concupiscência é desejo maligno, né? Concupiscência da carne, dos olhos e da vida. É interessante esse paralelo aqui, observar isso aqui que ele diz, com o primeiro pecado, né? Lá em Gênesis capítulo 3 diz que Eva primeiramente se admirou daquela, daquele fruto, né? Porque considerou aquele fruto agradável, né? Agradável, delicioso. Aquilo chamou a atenção dos seus olhos e ela ainda se atraiu ainda mais quando soube que aquele fruto poderia dar a ela um conhecimento a mais do que naquele momento ela tinha. E o engano da serpente foi que ela poderia ser igual a Deus. Então vem a soberba, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa é a dinâmica do pecado, né? É algo que atrai os nossos desejos mais íntimos, atrai os nossos olhos e atrai também, por causa do desejo inato no nosso coração de poder, né, de ascensão. Então, a dinâmica do pecado gira em torno dessas três coisas. E ele diz que o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai.
Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então ele fala aqui da presença dos anticristos e ele associa isto à última hora. Essa ideia de última hora, últimos dias, são expressões que dizem respeito a esse período final da história. Certamente João não tinha a menor noção que passariam-se mais de 2000 anos até antes de Jesus Cristo voltar. Talvez ele tivesse a noção de que isso seria breve. E creio que Deus, ao longo de toda a história, quis que o seu povo tivesse sempre essa expectativa pela volta iminente de Jesus Cristo, né? Então, nós vivemos essa última hora, esses últimos dias, e de fato, a qualquer momento, Jesus pode voltar. E o apóstolo João, nesse trecho, ele diz que uma das evidências de nós estarmos nessas últimas horas, né, nessa última hora, é o fato de haver anticristos, ou seja, pessoas que negam veementemente que Jesus é o Cristo, né, que Jesus é o Filho de Deus. Então, de fato, nós sabemos, né, temos conhecimento de várias heresias, várias formas, às vezes até sutis, de negação da divindade de Jesus Cristo, às vezes até da humanidade de Jesus Cristo. Então, isso está presente ainda no nosso meio. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela, a unção, vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e nele não nos afastemos, ou melhor, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aqui ele fala da unção, certo? No subtítulo aqui, que a Sociedade Bíblica atribuiu, ela colocou a unção do Espírito Santo. Não tem nenhum momento aqui falando a palavra Espírito Santo, né? Mas certamente aqui há na mente de João, do apóstolo João, a ideia dessa unção que vem do Espírito Santo. Esse ensino que vem internamente no nosso coração, esse entendimento, né, acerca do que é verdadeiro, que surge no nosso coração, e quando a gente vê, não dá para desver, né? A gente crê simplesmente porque o Espírito Santo nos leva a crer. Ele chama essa ação do Espírito Santo de unção. Okay? Então ele está dizendo aqui, permanecei nele, né? Permanecei nesse ensino. Porque quando Jesus se manifestar, nós vamos ter então confiança, não vamos nos afastar envergonhados, né? Então, se vocês sabem que ele é justo, reconhecei também que aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, assim como vocês têm aprendido, vocês têm conhecido a Jesus, andem tal como ele andou. Sejam como ele, sejam semelhantes a ele nos propósitos, nos sentimentos, nas práticas, enfim, em todas as coisas. Essa então foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.